E se eu lhe dissesse que o Irã, a nação moderna, tem um lugar significativo na narrativa e profecia bíblicas? Muitos costumam se concentrar em Israel, Egito ou Babilônia quando pensam na Bíblia. Mas o Irã, conhecido como Pérsia, nos tempos antigos, sempre fez parte do grande plano de Deus. A Pérsia não era apenas mais um império, era uma nação especificamente mencionada na profecia, desempenhando um papel crucial na formação do destino do povo escolhido de Deus. A história bíblica do Irã está mais entrelaçada com a história do povo de Deus do que podemos imaginar. Dos descendentes de Noé ao reinado de Ciro, o Grande, a história do povo iraniano está ligada a alguns dos eventos mais importantes da Bíblia. A Bíblia revela algo incrível. Deus usou a Pérsia, uma nação liderada por reis pagãos, para resgatar Israel, reconstruir o templo e cumprir profecias antigas que haviam sido ditas muito antes. Para entender o papel do Irã na profecia bíblica, devemos começar com Noé e seus descendentes após o dilúvio. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, tornaram-se os antepassados de todas as nações da terra. De acordo com a tabela das nações, em Gênesis 10, um dos filhos de Jafé, Madai, tornou-se o ancestral dos medos. Mais tarde, os medos tornaram-se intimamente associados com os persas e juntos lançaram as bases para o grande império medo-persa. Os medos se estabeleceram no que hoje é o Irã moderno e os persas emergiram da mesma região. Ambos os grupos compartilhavam uma ancestralidade comum e, de acordo com a Bíblia, os ancestrais dos iranianos vieram de Jafé, colocando os iranianos na história bíblica desde os primeiros dias da humanidade após o dilúvio. À medida que a história se desenrolava, o papel da Pérsia na Bíblia tornou-se inegável. A Pérsia subiu ao poder sob a liderança de Ciro, o Grande, que fundou o Império Aquemênida, também conhecido como o Primeiro Império Persa. Em seu auge, o império se estendia do rio Indo, no leste, até o norte da África, no oeste, abrangendo muitas das terras mencionadas na Bíblia, incluindo Israel, Babilônia e Egito. Mas o significado da Pérsia na Bíblia não é apenas sobre a construção de terras ou impérios. Deus usou a Pérsia como um jogador-chave em seu plano divino. Um dos exemplos mais marcantes é encontrado no livro de Isaías, onde Deus fala de Ciro, chamando-o de seu ungido. Isaías capítulo 45, versículo 1. Embora Ciro não conhecesse o Deus de Israel, Deus o usou para libertar o povo judeu do cativeiro babilônico e permitir que eles retornassem a Jerusalém para reconstruir o templo. Esse cumprimento da profecia mostra como Deus trabalha por meio de nações e líderes, mesmo aqueles que não o reconhecem, para cumprir seus propósitos. O papel da Pérsia na história bíblica não foi acidental. Fazia parte do plano de Deus redimir e restaurar seu povo. O reinado de Ciro marcou o início do retorno de Israel do exílio, um momento crucial no cumprimento das promessas de Deus. Por meio da Pérsia, Deus demonstrou sua soberania sobre todas as nações e sua fidelidade ao seu povo da aliança. Além de seu papel histórico, os persas também são mencionados em profecias bíblicas sobre o futuro. No livro de Daniel, a ascensão e queda de impérios, incluindo a Pérsia, são detalhadas, mostrando que a influência da Pérsia fazia parte de uma história maior que se desenrolava no plano de Deus para o mundo. Sob essa luz, o Irã não é apenas mais uma nação no mundo de hoje, mas uma figura-chave no desdobramento do plano de Deus para todas as nações. A Bíblia mostra que até mesmo impérios pagãos podem ser instrumentos da vontade de Deus. As origens bíblicas da Pérsia nos lembram do controle de Deus sobre a história e de sua capacidade de usar qualquer pessoa ou qualquer nação para cumprir seus propósitos.
Essa perspectiva não apenas nos dá uma visão do passado, mas também nos ajuda a ver como os eventos atuais podem fazer parte da narrativa mais ampla do plano de Deus para o futuro. A história do Irã na Bíblia é de soberania divina, profecia e a verdade inabalável de que Deus está sempre trabalhando, seja por meio de nações, líderes ou indivíduos, para trazer seu reino à terra. Compreender as origens bíblicas do Irã muda a maneira como vemos seu papel na história e no futuro. Isso nos lembra que os planos de Deus são perfeitos e serão cumpridos de maneiras que talvez não esperemos. Em 586 a.C., o Império Babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor, conquistou Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo de Judá ao exílio, um momento trágico que cumpriu as advertências dadas pelos profetas. O povo de Israel permaneceu no cativeiro babilônico por 70 anos. Assim como Deus havia falado por meio do profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 11 a 12, e capítulo 29, versículo 10. Mas mesmo no exílio, o plano de Deus não foi frustrado. Então veio Ciro, o Grande, um rei persa que conquistou a Babilônia em 539 AC. Com ele, tudo mudou. Em um dos momentos mais marcantes da história bíblica, Deus usou um rei pagão para cumprir sua promessa de restauração. O livro de Esdras começa com Ciro, emitindo um decreto permitindo que os israelitas retornassem à sua terra e reconstruíssem o templo em Jerusalém. Ciro, embora não fizesse parte do povo da aliança de Deus, reconheceu que o Deus do céu havia lhe dado todos os reinos da terra e o designou para reconstruir o templo em Esdras, capítulo 1, versículo 2. O que torna esse momento ainda mais incrível é que o profeta Isaías havia nomeado Ciro pelo nome mais de um século antes de seu nascimento, declarando que ele seria o instrumento da vontade de Deus. Isaías, capítulo 44, versículo 28 e capítulo 45, versículo 1. Ciro, um rei de fora do pacto, era chamado de pastor de Deus, e até mesmo seu ungido, um título geralmente reservado para os reis de Israel. Isso mostra que a soberania de Deus não está confinada aos limites de seu povo escolhido. Ele pode usar qualquer pessoa, até mesmo um rei pagão, para realizar seus propósitos. O decreto de Ciro, permitindo que os judeus retornassem e reconstruíssem o templo, não foi apenas um ato político. Foi o cumprimento da profecia de Jeremias de que o exílio duraria 70 anos. A ascensão de Ciro ao poder marcou o fim desse período e, sob a liderança de Zorobabel, com a bênção de Ciro, começou a reconstrução do templo em Jerusalém. Este evento marcou um profundo ponto de virada para Israel, pois simbolizou não apenas a restauração física da nação, mas também a renovação de seu relacionamento de aliança com Deus. O papel da Pérsia na história bíblica é um poderoso lembrete de que os planos de Deus são muito maiores do que qualquer império. Ele pode e usa até mesmo as figuras e nações mais improváveis para cumprir seus propósitos divinos. A Pérsia não foi apenas mais um império na história mundial. Foi o instrumento escolhido por Deus para libertar Israel do exílio e preparar o terreno para seu renascimento como nação. E o papel da Pérsia não termina com Ciro. O livro de Ester fornece outro exemplo extraordinário de como Deus usou o Império Persa para proteger seu povo. Sob o rei Xerxes, o povo judeu enfrentou o extermínio, mas pela coragem de Ester e pela mão divina de Deus, eles foram salvos da destruição. Mais uma vez, a Pérsia foi um jogador-chave no desdobramento do plano de Deus para seu povo. Esta história nos lembra que a soberania de Deus se estende sobre todas as nações, impérios e governantes do mundo. Ele pode transformar os corações dos reis e usar até mesmo aqueles que estão fora de sua aliança para realizar seus propósitos redentores.
A história da Pérsia na Bíblia é uma prova do fato de que os planos de Deus não podem ser frustrados e que Ele cumprirá suas promessas mesmo através das pessoas e circunstâncias mais inesperadas. Eu, Assuero, também conhecido como Xerxes na história, desempenhei um papel significativo no desenrolar da história do povo de Deus, particularmente nos eventos milagrosos que cercaram a rainha Ester. Na Bíblia, durante meu reinado sobre o Império Persa, uma perigosa conspiração foi tramada por Amã, um de meus funcionários de alto escalão, para aniquilar os judeus que viviam dentro do império. O ódio de Amã pelos judeus o levou a me manipular para emitir um decreto que permitia sua destruição, pensando que isso livraria o império de uma ameaça potencial. No entanto, a providência de Deus estava em ação até mesmo no coração do Império Persa. Uma jovem judia chamada Ester, colocada por Deus na corte real, havia se tornado rainha, e seu tio Mardoqueu a encorajou a dar um passo ousado. Apesar do grave risco, Ester revelou sua identidade judaica para mim, implorando pela sobrevivência de seu povo. No versículo 14 do capítulo 4 de Ester, as palavras de Mardoqueu a Ester refletem o significado espiritual mais profundo de sua posição. Quem sabe se não chegaste à tua posição real para um tempo como este? Essa declaração revela que Deus muitas vezes nos coloca em posições de influência para seus propósitos divinos, mesmo quando não os entendemos completamente. A intervenção corajosa de Ester levou a uma reviravolta dramática. Ordenei a execução de Hamã, o mesmo homem que buscava a destruição dos judeus, e emiti um novo decreto que permitia ao povo judeu se defender de seus inimigos. Essa reviravolta milagrosa é celebrada no Festival Judaico de Purim, um lembrete duradouro de como Deus usou a Pérsia e a rainha Ester para preservar a nação judaica da extinção. Ao longo desta história, vemos a mão de Deus guiando a história, até mesmo usando o Império Persa como pano de fundo para sua milagrosa libertação do povo judeu. Embora a Pérsia não fizesse parte da aliança de Israel com Deus, ela desempenhou um papel essencial na proteção do povo escolhido de Deus, por meio de quem o Messias viria um dia. Os persas, embora fora da aliança, ainda eram participantes ativos no desdobramento do plano de Deus, demonstrando que a soberania de Deus não é limitada por fronteiras ou lealdades humanas. O papel da Pérsia na história bíblica vai além da mera observação. Fazia parte do plano divino de Deus para a sobrevivência e restauração de Israel. Os eventos no livro de Ester são apenas um exemplo de como Deus usou o Império Persa. Outra visão profunda do significado da Pérsia vem das visões proféticas no livro de Daniel. Daniel, um profeta judeu que viveu durante o exílio babilônico, serviu nas cortes babilônicas e persas, onde recebeu visões que revelaram a ascensão e queda de impérios, incluindo a Pérsia. Em Daniel 2, o rei Nabucodonosor da Babilônia sonha com uma grande estátua, cada seção feita de materiais diferentes, representando os impérios mundiais que virão. O baú de prata e os braços da estátua representam o Império Medo-Persa, que seguiria a Babilônia como uma potência dominante. Mais tarde, em Daniel 7, Daniel tem uma visão de 4 bestas, com a segunda besta, um urso levantado de um lado, simbolizando a natureza dual do Império Medo-Persa. Essa visão reflete o poder combinado dos medos e persas e como seu império se expandiria, particularmente sob a liderança de Ciro, o Grande, alterando para sempre o curso da história. Em Daniel 8, outra visão retrata um carneiro com 2 chifres, representando os medos e persas, atacando em todas as direções e conquistando vastos territórios. Mas essa visão também inclui uma cabra com um chifre proeminente, simbolizando a Grécia e seu rei, Alexandre o Grande, que acabaria por derrubar o Império Persa.
Essas visões colocam a Pérsia no centro da linha do tempo profética de Deus, mostrando que a ascensão e queda de impérios não são meros acidentes da história, mas parte do plano maior de Deus para a humanidade. Embora o Império Persa tenha dado lugar à Grécia, foi durante o reinado da Pérsia que o povo de Deus passou pela libertação e restauração, cumprindo as profecias proferidas por Isaías, Jeremias e Ezequiel. A queda da Pérsia para Alexandre o Grande, no século IV a.C., não diminuiu sua influência. De fato, seu legado continuou a ser sentido até mesmo no Novo Testamento, particularmente durante a época do nascimento de Jesus. O papel da Pérsia na profecia bíblica e na história é um poderoso lembrete da soberania de Deus sobre as nações. O Império Persa, embora não fizesse parte da aliança com Israel, foi usado poderosamente por Deus para cumprir suas promessas. Desde o retorno dos judeus exilados até a reconstrução do templo e a preservação do povo judeu durante o tempo de Ester, a Pérsia foi fundamental no desdobramento do plano redentor de Deus para o mundo. O Império Persa, embora eventualmente substituído pela Grécia e mais tarde pelo Império Romano, deixou um legado duradouro no mundo antigo. A governança persa e a influência cultural, especialmente em questões de tolerância e liberdade religiosa, tiveram um impacto profundo nas regiões que já governou. Uma das conexões mais intrigantes entre a Pérsia e o Novo Testamento é encontrada na história dos magos, os magos que visitaram o menino Jesus em Mateus 2. Muitos estudiosos acreditam que esses magos, que seguiram a estrela até Belém, podem ter vindo da Pérsia. Eles eram possivelmente sacerdotes zoroastrianos, parte de uma antiga tradição religiosa que praticava astrologia e interpretava sinais nos céus. A jornada dos magos para adorar o recém-nascido rei dos judeus destaca a conexão de longa data entre a Pérsia e a narrativa bíblica, mesmo após a queda do Império Persa. Esses sábios, hábeis em ler as estrelas e interpretar presságios, reconheceram o significado da estrela que marcou o nascimento de Jesus. Essa conexão misteriosa ilustra que as tradições de sabedoria da Pérsia continuaram a influenciar o Antigo Oriente Próximo. Foram esses estudiosos persas, não os israelitas, que primeiro reconheceram e procuraram honrar o Messias, mostrando como a revelação de Deus transcende as fronteiras nacionais e religiosas. O legado da Pérsia vai além da influência dos magos. O Império Persa era conhecido por sua política de tolerância religiosa, permitindo que seus súditos mantivessem suas práticas religiosas. Essa política preparou o terreno para a disseminação do judaísmo e, eventualmente, do cristianismo por todo o Império Romano. Os governantes persas, como Ciro, o Grande, já haviam estabelecido um precedente para respeitar as diversas crenças religiosas que mais tarde influenciariam Roma. Essa liberdade religiosa criou um ambiente onde as comunidades judaicas podiam prosperar, que mais tarde se tornou um terreno fértil para a propagação do Evangelho. O cristianismo mais tarde cresceria a partir dessa atmosfera, à medida que os seguidores de Jesus espalhavam a mensagem de salvação, primeiro nas comunidades judaicas, depois no mundo gentio. Ao refletirmos sobre o passado da Pérsia, é importante considerar também seu papel futuro à luz da profecia bíblica. Muitos estudiosos e teólogos acreditam que o Irã, conhecido como Pérsia nos tempos bíblicos, é mencionado na profecia sobre os últimos dias. Uma das profecias mais significativas sobre a Pérsia é encontrada em Ezequiel 38:39. Nesses capítulos, o profeta Ezequiel descreve uma futura aliança de nações, incluindo a Pérsia, que se levantará contra Israel nos últimos dias. Este grande conflito, muitas vezes referido como a Guerra de Gog e Magog, envolverá uma coalizão de nações lideradas por uma figura conhecida como Gog da terra de Magog, com a Pérsia sendo um dos principais participantes.
Embora essa profecia ainda não tenha sido cumprida, ela fala de um confronto final entre as forças do mal e o povo de Deus, com Israel no centro do conflito. O momento exato e a natureza desta guerra continuam sendo objeto de debate entre os estudiosos, mas o que está claro é que a Pérsia, atual Irã, desempenhará um papel crítico nesses eventos do fim dos tempos. A influência do Irã na região, especialmente em relação a Israel, continua a ter significado espiritual e profético, pois as tensões entre essas duas nações persistem nos tempos modernos. As visões de Daniel também falam do papel da Pérsia no plano divino de Deus. A ascensão e queda de impérios, incluindo a Pérsia, ilustram um tema mais amplo: a soberania de Deus sobre as nações. Nenhum império, por mais poderoso que seja, está além do controle de Deus. Daniel profetizou sobre a ascensão da Pérsia ao poder, mas também sobre sua eventual queda para a Grécia, mostrando que o Senhor levanta nações e as derruba de acordo com sua vontade. O plano de Deus transcende a história humana e o poder político. A presença da Pérsia na profecia bíblica nos lembra que Deus está trabalhando nos bastidores, dirigindo o curso da história de acordo com seu propósito divino. Ao testemunharmos os eventos modernos no Oriente Médio, particularmente as tensões entre o Irã e Israel, é essencial lembrar que esses eventos fazem parte de uma história muito maior. Uma história que começou nas páginas das Escrituras e culminará no cumprimento do plano final de Deus. O papel da Pérsia na Bíblia, desde os dias dos magos até seu futuro na profecia, serve como um poderoso lembrete de que Deus é soberano sobre todas as nações, e seu plano para a redenção do mundo acontecerá, independentemente dos impérios e poderes terrenos. A história da Pérsia, agora o Irã moderno, é um dos exemplos mais notáveis na Bíblia de como Deus pode usar até mesmo as nações mais improváveis para cumprir seus propósitos divinos. Dos descendentes de Jafé a Madai e a ascensão de Ciro, o Grande, a Pérsia desempenhou um papel fundamental na história bíblica. Seja por meio da restauração de Israel após o exílio babilônico ou da proteção dos judeus no livro de Ester, o significado da Pérsia no plano de Deus não pode ser exagerado. No entanto, a importância da Pérsia não termina com seu papel histórico. As profecias em Daniel, Isaías e Ezequiel nos lembram que a Pérsia sempre fez parte do plano maior de Deus, não apenas para as nações do passado, mas para todo o futuro. O lugar do Irã na profecia bíblica sugere que ele ainda tem um papel nos eventos que se desenrolam até o fim dos tempos. Quando olhamos para o mundo moderno, particularmente as tensões contínuas entre o Irã e Israel, podemos abordar esses eventos de uma perspectiva bíblica, reconhecendo a soberania de Deus sobre as nações. A autoridade suprema de Deus significa que todo reino, todo império e todo líder está entrelaçado em seu plano divino. A história da Pérsia é a prova de que Deus pode usar até mesmo poderes estrangeiros para cumprir suas promessas e promover seu plano final de salvação. Assim como a Pérsia desempenhou um papel fundamental na libertação e restauração de seu povo nos tempos antigos, ela continua a ter uma profunda influência no cenário mundial hoje. A conexão entre a Pérsia e a Bíblia nos lembra que a história não é apenas sobre a ascensão e queda de impérios, é uma expressão do plano abrangente de Deus para a redenção de seu povo e do mundo. Cada evento, do passado ao presente, serve como um testemunho de sua soberania, e o papel da Pérsia nesta grande narrativa ilustra como Deus trabalha através de todas as nações, mesmo aquelas fora de sua aliança, para realizar sua vontade divina. Ao observarmos os eventos atuais e considerarmos as profecias das Escrituras, somos lembrados de que os propósitos de Deus prevalecerão, e todas as nações, incluindo o Irã, fazem parte de seu plano para a redenção do mundo.
Ao olhar para isso, não posso deixar de me maravilhar com a forma como a soberania de Deus é exibida através do inesperado. A Pérsia não fazia parte da nação escolhida de Israel. Seus reis não adoravam o Deus de Abraão, mas desempenharam um papel crucial na realização das promessas de Deus. Ciro, em particular, é um exemplo notável de como Deus pode trabalhar através de qualquer pessoa, até mesmo de um rei pagão, para cumprir sua vontade divina. Mais de 150 anos antes de Ciro nascer, o profeta Isaías o nomeou como um instrumento escolhido por Deus para libertar os israelitas do exílio e permitir que eles retornassem para reconstruir o templo. Isaías capítulo 44, versículo 28. Este não foi apenas um evento político. Foi uma intervenção divina, um cumprimento de profecia. Por meio de Ciro, Deus mostrou seu controle sobre a história, guiando os corações dos reis e moldando o destino das nações. Essa percepção traz um profundo senso de confiança na soberania de Deus sobre todas as coisas. Quando considero as complexidades do mundo moderno, especialmente as tensões contínuas entre o Irã e Israel, lembro-me de que nada está fora do plano de Deus. Assim como a Pérsia teve um papel significativo na história bíblica, ela ainda pode ter um papel a desempenhar no desenrolar dos eventos do fim dos tempos, conforme profetizado em Ezequiel 38:39. Essas profecias falam de uma grande batalha nos últimos dias, onde a Pérsia, atual Irã, fará parte de uma coalizão de nações que se levantarão contra Israel. Embora a natureza exata e o momento desses eventos sejam debatidos entre os estudiosos, a mensagem é clara. Deus está no controle e usa nações, grandes e pequenas, para realizar sua vontade. O que se destaca para mim é como os planos de Deus muitas vezes desafiam as expectativas humanas. A Pérsia, um império que já governou grande parte do mundo conhecido, foi usada não para oprimir, mas para restaurar o povo de Deus. No livro de Esther, vemos como Deus trabalhou nos bastidores, usando o rei persa Xerxes e a rainha Esther para frustrar a trama maligna de Amã contra os judeus. Esther, uma jovem judia em uma corte estrangeira, foi colocada por Deus em uma posição de influência para um tempo como este. Esther, capítulo 4, versículo 14. Por meio de sua bravura, Deus preservou o povo judeu e garantiu sua sobrevivência. Esta história é um lembrete de que Deus está sempre trabalhando, mesmo nos momentos mais sombrios, e que Ele pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou circunstâncias, para cumprir seu propósito divino. Ao refletir sobre isso, percebo que a história da Pérsia na Bíblia não é apenas um relato histórico. Ela carrega uma mensagem profunda para a minha própria vida. Isso me lembra que Deus é soberano sobre tudo, e seus planos são muito maiores do que posso imaginar. Não importa quão poderosa uma nação ou governante possa parecer, eles estão sob o controle de Deus. Isso me dá paz, sabendo que os eventos aparentemente caóticos do mundo fazem parte de uma história divina maior, que começou com a criação e culminará no cumprimento das promessas de Deus. A história da Pérsia também me ensina sobre confiança e fidelidade. Assim como Deus usou a Pérsia, um império estrangeiro, para restaurar Israel, Ele pode usar qualquer situação, não importa quão difícil ou confusa, para realizar seus bons propósitos. Essa verdade me desafia a confiar nele mais plenamente, mesmo quando não entendo o que está acontecendo ao meu redor. Isso me lembra que os caminhos de Deus são mais altos do que os meus, e seus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos. Isaías, capítulo 55, versículo 8 a 9. Ele vê o quadro geral e está sempre trabalhando para o bem daqueles que o amam. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Em minha vida pessoal,
Essa reflexão me encoraja a olhar além dos desafios ou incertezas imediatas que enfrento e confiar que Deus tem um plano. Assim como Ele guiou o curso das nações, Ele está guiando minha vida. Mesmo quando as coisas parecem fora de controle, posso descansar na certeza de que Deus está no controle e que seus propósitos prevalecerão. Isso não significa que tudo será fácil ou que eu sempre entenderei porque as coisas acontecem da maneira que acontecem, mas significa que posso confiar nele para tirar o bem de cada situação. Ao contemplar as implicações modernas da história da Pérsia, particularmente nas tensões entre o Irã e Israel, lembro-me de que a história não é apenas uma série de eventos aleatórios. Faz parte do plano de Deus para a redenção de seu povo e do mundo. A ascensão e queda de impérios, a mudança de poderes políticos e até mesmo os conflitos que vemos hoje fazem parte de uma narrativa muito maior, a narrativa de Deus. Ele é o autor da história e está escrevendo uma história que leva ao cumprimento final de suas promessas. Essa reflexão me chama a viver com um senso de expectativa e esperança. Assim como Deus cumpriu suas promessas a Israel por meios inesperados, posso confiar que Ele cumprirá suas promessas em minha vida também. Também me lembra de estar aberto a como Deus pode me usar em seu plano. Assim como Ele usou Ester e Ciro. Posso não ser um rei ou uma rainha, mas ainda posso desempenhar um papel na história de Deus, sendo fiel às oportunidades que Ele coloca à minha frente. E como Ester, posso confiar que Deus me colocou em minha situação específica para um momento como este. Em última análise, a história da Pérsia na Bíblia é um poderoso lembrete de que Deus está sempre trabalhando, tecendo os fios da história e usando até mesmo as pessoas e nações mais improváveis para realizar seus propósitos. Isso me enche de esperança e fé, sabendo que Deus está no controle e que seu plano para o mundo e para a minha vida se concretizará.